É bom vir aqui mais uma vez e hoje eu queria contar para vocês uma história, na verdade, que é por que eu virei arquiteto, né? Acho que é legal comentar isso com vocês e alguns desafios, algumas coisas que acontecem ou que aconteceram. Quando você decidiu que seria arquiteto ou o que você encontrou, você se frustrou sendo na faculdade, achou que a faculdade seria mais fácil, mais difícil, enfim. Tudo isso a gente vai conversar um pouco hoje. Desde cedo, eu acho que vamos colocar aqui, eu acho que com 13 para 15 anos já, eu já gostava muito disso, de casa, de projeto, eu já via muita coisa, mas aqui é sempre naquela coisa, né? Jogava muito, brincava, às vezes saía, gostava de construção, gostava de ficar na construção. Meu avô era construtor, ele era carpinteiro. Então assim, ele trabalhou em grandes obras, mesmo eu não acompanhando ele sempre, né? Mas assim, às vezes ele vinha aqui em casa, trabalhou aqui um tempo, trabalhou construindo um muro nosso aqui, ajudando e tal. Então ele sempre trabalhou com obra. Tanto é que a gente até brinca que ele morreu faz alguns anos e quando a gente vai na casa da minha avó ainda tem alguns preguinhos, a gente acha pelos cantos alguns preguinhos que ele deixava, porque ele fazia banco, fazia um monte de coisa, às vezes para ele mesmo. E ele, por ser carpinteiro, deixava os preguinhos pelo canto, largado. Ou então, por exemplo, ele falava o seguinte: quando a gente pegava no martelo, ele falava assim, pega direito no martelo, porque a gente pegava às vezes muito em cima do martelo, né? Ele falava, você tá enforcando o martelo? Pega embaixo. Então, assim, é coisa da profissão mesmo, coisa de quem trabalha com isso. E daí sempre vendo isso e tal, sempre daí aqui a gente teve uma oportunidade em casa de construir, a gente construiu tudo aqui, então vi tudo desde o começo, mesmo sendo bem novo. E isso foi aflorando, foi que eu fui querendo ser arquiteto desde sempre, né? Daí com 15 para 16 anos, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 14, e daí já nesses 15 para 16 anos, eu entrei para a ETEC, e lá eu comecei a fazer design de interiores, a ETEC Carlos de Campos, o Kaká, o famoso Kaká aqui em São Paulo, quem conhece sabe que é maravilhoso, assim, foi uma experiência única, porque naquela época eu trabalhava de manhã, por você ter noção, eu saía da zona leste de São Paulo, ia lá para a zona oeste, trabalhar lá em Pinheiros, daí depois de Pinheiros eu vinha à tarde para estudar no Brás e voltava à noite para estudar aqui na zona leste, para fazer ensino médio ainda, né, porque eu tinha 15 para 16 anos. E assim, esse período no Kaká que eu fiz design de interiores foi onde eu encontrei muita coisa legal assim. O mundo abriu mesmo. Por quê? Porque a gente convivia com muita gente diferente e muitas ideias diferentes. Foi assim, foi nesse curso de técnico de design de interiores em que as ideias assim, eu percebi que as ideias que eu tinha às vezes não eram as melhores ideias. E eu tinha que melhorar isso. Eu sabia que talvez não fosse o mais talentoso, mas tinha que ser o que mais trabalhava. Para poder compensar essa questão de não ter aquele talento. Apesar de eu sempre desenhar desde criança, eu desenhar, fazer croquis, desenho à mão. É incrível, porque eu nunca desenhei pessoas, nunca desenhei gente mesmo. Eu sempre desenhei as coisas, sempre desenhei cadeira, sempre desenhei mesa. Sempre desenhei, desde criança, casa, paisagem, o que fosse, mas poucas vezes eu desenhei pessoas. Olhando agora e lembrando, praticamente eu não devo ter desenhado 3 pessoas na vida, assim. Especificamente pessoas, né? E é muito louco, porque isso definiu a minha forma de trabalhar hoje. Hoje, para você ter noção, como a gente faz aqui. Eu pego o projeto do cliente, a planta, por exemplo, que for, e já desenho tudo à mão. E tudo em 3D, já faço as perspectivas, tudo para apresentar para o cliente. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui de algumas perspectivas, algumas coisas que a gente faz para os clientes. E fazendo isso, eu comecei a entender os ambientes tridimensionalmente, não mais só pela planta, que é uma coisa que os professores falavam lá pra gente. Se você está fazendo arquitetura,
aí, ou design de interiores, ou trabalha com alguma coisa tridimensional, o ideal é você aprender a representar isso tridimensionalmente, de forma que, desculpa pela moto, de forma que, se você conseguir entender o que é o objeto 3D em si, com certeza a representação dele vai ficar muito mais fácil. Eu falo isso tanto para cliente, às vezes, porque eles perguntam, nossa, como você faz isso fácil? Então, é que não é fácil, é que foi muitos anos de trabalho, né? Até hoje a gente está melhorando. Mas, até para os alunos, eu falo o seguinte, falei isso ontem, você tem que aprender a pensar 3D, porque o 3D vai fazer você melhorar o seu 2D. Ou seja, você vai melhorar suas plantas, melhorar seus cortes, o seu projeto vai melhorar. Porque a gente vive em tridimensional. Você vive num piso, você vive numa parede, você vive num teto. E você não pensa isso aqui numa planta. Você não vive numa planta, você vive num 3D, num geral, né? Enfim, e sempre desenhei isso. E nesse curso lá no Carlos de Campos, no técnico, eu tinha muito incentivo para desenhar e detalhar muito. Eles pediam, por exemplo, uma perspectiva ou um desenho que fosse, e você tinha que fazer muito detalhe. Eles não queriam simplesmente que você desenhasse uma mesa. Eles queriam que você desenhasse uma mesa, demonstrasse o material da mesa, o que tem em cima da mesa, o que tem embaixo da mesa, o que é isso, como você representa isso, e assim. Isso foi muito louco mesmo, assim, fez com que eu crescesse demais em desenho, em pensamento, e até mesmo na reflexão sobre as minhas ideias. E assim, eu espero que isso incentive vocês, ou incentive qualquer pessoa aí que esteja, a seguir aquilo que gosta de fazer. Porque essa busca pela perfeição em certas questões técnicas levou madrugadas, levou dias inteiros, levou muitos anos da minha vida, e assim, para poder eu entender certas coisas. Então, se eu não gostasse realmente do que eu faço, o que seria de mim? Tipo, eu teria feito isso que eu fiz, todo esse esforço, toda essa luta que eu fiz até me tornar arquiteto e até ter os clientes hoje. Então, assim, é uma mudança de mentalidade que eu tive muito cedo. Eu precisaria gostar do que eu fizesse, porque se eu não gostasse, não faria. E é muito louco. Muito louco porque, assim, todo dia você acorda para poder fazer aquilo que você tem que fazer. E você não reclama se tem que fazer, ou se quer fazer, ou, enfim, o que vão achar que você está fazendo. Você simplesmente faz. Porque você já entendeu, na minha cabeça já entendeu que eu preciso fazer aquilo que eu gosto de fazer. Então, assim, mesmo nas tarefas mais complicadas e mais maçantes do nosso trabalho, ainda assim, eu faço com prazer porque eu sei o que eu estou fazendo. E eu gosto de fazer o que eu estou fazendo no geral, mesmo que algumas partes eu não goste. E isso, assim, as partes boas sobrepujam, assim, elas cobrem as partes ruins em milhões de vezes. Então, isso desde cedo eu aprendi lá na Carlos de Campos. E daí acabei a Carlos de Campos, daí fiquei, acho que foi 6 meses sem estudar, que foi o tempo terminou o técnico, né, era 1 ano e meio. Daí depois terminei o ensino médio e fui trabalhar numa loja de móveis planejados. Sabe aquelas lojas que tem no shopping, loja de rua, hoje tem muita loja de móveis planejados. Na época, quando eu entrei, isso em 2010, ou seja, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu ainda novo, não entendia nada de projeto de interiores na prática. O que eu tinha era tudo teórico. Então, quando eu vi a prática vindo na minha direção e eu precisando aplicar aquilo que eu tinha na teoria, aí eu tive um choque gigantesco, porque é bem mais difícil. É bem mais difícil, assim. Não é nada que se compare a prática à teoria. E eu comecei a experimentar algumas coisas desde essa época. Então eu comecei a aprender a cuidar dos detalhes técnicos das coisas, ou das coisas mais complicadinhas. Eu queria saber de tudo. Queria saber o tipo da dobradiça que iria, a corrediça, como funcionava, qual era melhor, qual era pior. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser curioso também
para perguntar para os montadores, perguntar para entregador, perguntar para técnico, perguntar para todo mundo o que eles poderiam me ajudar nessa questão. Então, foi muito enriquecedor esse tempo na loja de planejados. Eu fiquei lá quase 7 anos da minha vida. Então, assim, foi um tempo em que eu aprendi demais. Sou muito grato a essa empresa. É uma empresa das melhores aqui de São Paulo. É uma empresa que eu conheci por dentro e até hoje eu indico clientes para lá. Quando algum cliente me pergunta, eu preciso de uma loja boa, uma loja que tenham ótimos montadores, tenham ótimos projetistas, eu indico essa mesma loja, porque eu sei da qualidade da loja. E o que acontece? Quando eu tava lá, ainda lá eu já fazendo a faculdade agora, né? Comecei em 2010, estava na faculdade já. Eu comecei, eu trabalhei, depois comecei a faculdade. Então, no final de 2010 já estava na faculdade. Eu comecei a ver que as pessoas, às vezes, elas tinham até nessa própria loja, em outros lugares, elas falavam o seguinte: nossa, mas você está se formando e eu não tenho formação, só que a gente ganha igual. E por muito tempo isso até certo ponto me incomodou. Só que depois de um tempo eu percebi que não. Hoje eu percebo que não. Não precisava me incomodar. Porque não é o que você ganha ou quanto você ganha. É o que você faz, o que você gosta de fazer mesmo. É propósito. É tipo, qual que é o propósito de eu fazer isso que eu tô fazendo? E acho que muito dessa, sei lá, dessa neura que a gente tem com fazer as coisas que vão dar dinheiro, assim, a gente perde muita coisa. A gente perde demais quando a gente se prende ao ganhar dinheiro, ao receber, ao ter um valor em dinheiro por aquilo. Só que assim, todo fruto daquele meu trabalho eu colho hoje. E ainda tem muita coisa para acontecer. E assim, tudo que você aprende, nada é desperdiçado. Então não importa o tipo de trabalho que você está hoje ou o que tem hoje, sei lá. O que você está fazendo não é desperdiçado. Você tem muito que você pode aprender aí no que você está fazendo, que você pode usar para outras coisas, entendeu? Se você for parar para pensar que até a história do meu avô, com aqueles preguinhos que ele me ensinou a martelar, até aquilo, a simplicidade daquilo, faz com que a gente aprenda hoje a fazer. Às vezes tem alguns meninos que vão na obra e tal, e eu falo pra eles: meu, arruma esse martelo aí na mão. E a mesma coisa que meu avô fazia. Mas assim, é uma loucura, porque tudo isso é porque eu amo fazer o que eu faço. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação, não existe outra forma de dizer isso. É porque eu amo realmente o que eu faço. Eu lembro que para entregar o TFG, eu fui o único da sala que apresentou uma maquete junto do projeto. O único. E na época, quando eu cheguei com a maquete na sala, o pessoal falou: nossa, você conseguiu fazer maquete? Por quê? Porque era uma loucura, cara. De trabalhar final de semana, porque era loja, né? Trabalhar final de semana, fazer projeto, maquete. Só que aquela maquete a gente tinha terminado, era por volta das 4:30 da manhã, eu e meu pai. A gente terminou até com umas marquinhas de... Ó, acho que dá pra ver aqui. Será que tá? Ó, você não vai pegar os... Aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui foi um bisturi que entrou aqui quando eu tava fazendo uma maquete. Não fica agoniado, calma aí. E daí, assim, essa maquete a gente terminou 4 horas da manhã do dia da entrega. E era uma coisa a mais que eu queria fazer, porque eu queria apresentar realmente. Tanto que na hora de apresentar o TCC, eu fiz um orfanato na época. Na hora de apresentar, os professores falaram: apresenta a primeira maquete. Só que eu não tinha nem preparado a apresentação da maquete. Só que, como eu sempre fui de falar muito, de
de apresentar, todos os trabalhos eu apresentava, eu me colocava para apresentar porque eu era tímido antes, então quando eu me coloquei para apresentar as coisas, eu apresentei coisas na escola, comecei a apresentar tudo. Então eu vi que a minha forma de transmitir o que fosse ser transmitido ali era muito natural, porque eu sabia do que eu estava falando. Então, ainda hoje eu tô migrando isso aqui pro YouTube, pro Instagram, mas você vê como a vida é um acumulado de aprendizados, né? É como a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que há um tempo determinado para tudo. Então tudo que a gente passou, que a gente veio lá de trás, não importa se a infância foi fácil, foi difícil, o que foi. Então você também pode fazer aquilo que você gosta de fazer. Então faça o que você quer fazer, não o que pedem para você fazer ou necessário você fazer. E hoje eu sou arquiteto que sou, trabalho como sou, ainda tem muita coisa para crescer, sou muito novo. Mas ainda assim, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Tá bom? Eu não vou nem pôr muita edição nesse vídeo, mas vocês curtem, like, compartilha, manda no Instagram, manda para alguém que às vezes está aí precisando de uma história ou de entender que a gente precisa fazer aquilo que a gente quer fazer. Porque a gente só vai ser bom se a gente quiser ser bom naquilo que a gente quer fazer. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Hoje é quinta-feira, muito trabalho pela frente ainda. E o que vocês quiserem que a gente comente, coloca aí embaixo. Escreve aí no comentário que a gente vai fazer, a gente vai se esforçar para criar alguma coisa legal para vocês. Vou parar porque já tá com 17 minutos aqui e ainda tem que editar. Até mais, gente. Tchau.